Convidar os irmãos nós abrir a palavra em Hebreus, capítulo de número 2, a partir do verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmezas às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda a transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Querido Pai, essa noite, Senhor, o Senhor é quem nos trouxe aqui. O Senhor é quem, através do Teu Espírito, nos deu a palavra que já foi lida, desde a abertura até agora, Senhor, os cânticos. Mas agora, Senhor, o Senhor traz esse texto da Tua palavra para trazer revelação ao nosso coração. Nós te pedimos, Senhor, socorre cada um de nós. Senhor, que essa palavra ela penetre em nossos corações nessa noite e faça aquilo que te apraz, Senhor. Porque nós cremos, Senhor, que a Tua palavra ela é viva e ela é eficaz. Ó, Senhor, ajuda cada um de nós. O Senhor conhece cada coração aqui. O Senhor conhece a angústia do nosso coração. E o Senhor pode trazer essa palavra revelando, trazendo-nos uma exortação, como ela traz, uma dura exortação. Mas também, Senhor, nós precisamos de uma palavra de encorajamento, Senhor, para nós não ficarmos prostrados no caminho. Senhor, essa palavra que ela mova o nosso coração. Traga um discernimento claro, Senhor, para nós não continuarmos negligentes em relação à Tua palavra, Senhor. Senhor, leva nós a considerar a vida cristã que nós estamos vivendo, Senhor, à luz da Tua palavra, para que nós possamos sondar o nosso coração, e Senhor, e que haja um profundo arrependimento em nossas vidas, porque, Senhor, ela vai trazer, essa Tua palavra, ela corta, Senhor, mas ela corta, Senhor, para um único objetivo, para nós termos vida e vida com abundância. Por isso nós te clamamos, Senhor. Senhor, essa noite, Senhor, não tenha dó do nosso coração, não, Senhor. Traga uma revelação preciosa ao nosso coração. Leva nós a se prostrar diante do Senhor, para que naquele grande dia, Senhor, nós não seja reprovado pelo Senhor. O tempo de arrependimento é agora, Senhor. Como diz a Tua palavra aqui, hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Somente a Tua palavra, Senhor, pode expor o nosso coração. Por isso nos ajude, Senhor. Ajuda cada um de nós. Nós somos a Tua igreja, Senhor. Fomos comprados com o precioso sangue de Cristo. Por isso o Senhor Jesus disse que Ele edificaria a Sua igreja. Ó Senhor, como nós precisamos ser edificados pelo Senhor. Por isso nos ajuda nessa noite. Fala aos nossos corações. Usa-me, Senhor, com poder no Teu Espírito para trazer luz a cada um de nós. E nos dê, Senhor, um coração receptível à Tua palavra, para que a Tua palavra encontre caminho nos nossos corações para fazer aquilo que Te apraz. Por misericórdia, Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, graças ao Senhor, que o Senhor tem sido bondoso para conosco.
O Senhor tem sido gracioso, trazendo sempre uma palavra muito firme ao nosso coração, e essa palavra ela vem misturada com o amor do Senhor. Por que que o Senhor tem nos exortado tanto, irmãos? É porque Ele nos ama, é porque Ele tem se derramado a cada um de nós. Então isso é preciosidade para nós olharmos para a palavra do Senhor e poder ver, por mais dura que seja a exortação, irmãos, é para o nosso ensino, é para o nosso deleite, mesmo que no momento possa parecer difícil, mas ela vai trazer refrigério e vai trazer alívio para o nosso coração, né? Então, irmãos, como o Senhor é bondoso, por isso que esse livro de Hebreus tem algumas exortações muito firmes para as nossas vidas cotidianas, para o nosso viver diário, né? E nós precisamos compreender algo muito precioso aqui a respeito da palavra do Senhor, porque nós começamos a ver, e o apóstolo que escreveu, inspirado pelo Espírito, traz uma razão muito simples para trazer essa palavra para nós, né? Ele começa dizendo: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmezas, sabe? Importa que nós, ouvindo a palavra do Senhor, nós pegamos essa palavra e seguremos para nós, dizemos: essa palavra é para mim. Por isso que ele chama aqui, é para nós nos apegar com mais firmeza à palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque não é uma palavra qualquer, não é a palavra de Deus. Deus conhece o nosso coração tão precioso, para que então ele segue dizendo assim, para que nós nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais vos desviemos. Olha o objetivo aí, irmão: nos pegar firme com a palavra do Senhor, para não nos desviarmos do caminho que o Senhor tem para nós, né? E a palavra é tão séria, irmãos, esse texto é tão sério, que o Senhor vai começando, ele traz no verso 2, ele vai trazer algo muito mais profundo, dizendo assim: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo. Então, esse texto aqui pega desde Gênesis e vem trazendo os homens, os anjos que o Senhor usou, os profetas que o Senhor usou para trazer uma palavra para o povo. E quando o povo desobedecia a palavra do Senhor, o que acontecia, irmão? O castigo do Senhor, a intervenção do Senhor. Então, para nós hoje, traz essa exortação, trazendo algo muito precioso, para que nós não nos desviemos da palavra do Senhor, né? E aí, quando ele chega no verso 3, é algo bastante para nós sondar o nosso coração, que ele diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, né? Como que nós vamos escapar se nós negligenciarmos essa grande salvação que Deus realizou em Cristo Jesus? Como? Porque daí ele vai dar exemplo, né? O qual, tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelos que a ouviram. E aí o texto final diz assim: tendo Deus testemunhado juntamente com eles por sinais e prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então, irmãos, como que nós hoje vamos negligenciarmos essa tão grande salvação? E essa tão grande salvação nós precisamos compreender, irmãos, que ela quando nós cremos, ela pegou o nosso espírito, salvou o nosso espírito, está salvando a nossa alma, e quando o Senhor voltar, o nosso corpo será transformado. Então,
essa tão grande salvação pegou espírito, alma e corpo. Nos três aspectos que nós somos formados: espírito, alma e corpo, né? Então, nesses três aspectos nós vamos ter uma salvação plena, né? E como que nós poderíamos ver hoje? Nós fomos salvos no espírito. E quando nós fomos salvos no espírito, nós fomos feitos filhos de Deus, né? Então, a salvação nossa está resolvida diante do Senhor, né? Salvação eterna está resolvida diante do Senhor, porque foi um dom que Deus nos deu. Agora o Senhor está lutando conosco para salvar a nossa alma, para reinar com Cristo, né? E esse é a preciosidade nossa nesse tempo que nós estamos vivendo, para que nós possamos reinar com Cristo. Essa grande salvação que o Senhor abrange para nós aqui envolve tudo isso, irmãos. E nós não podemos negligenciarmos a nossa vida cristã, porque se nós negligenciarmos, nós estamos vivendo de qualquer jeito aqui. Afinal de contas, eu sou salvo, eu creio no Senhor e eternamente eu estou tranquilo. O reinar com Cristo não é muito a minha praia, eu quero mais aproveitar o mundo aqui. Cuidado, aí nós precisamos analisar, ver se realmente nós cremos, ver se realmente nós nascemos de novo. Porque, irmãos, uma nova criatura que creu, que tomou posse da obra de Cristo e sua obra, não tem mais prazer em viver nesse mundo. Não tem mais prazer em viver nos seus próprios deleites aqui nesse mundo. É por isso que a palavra de Deus chama a atenção. Como escaparemos nós se nós negligenciarmos essa tão grande salvação? E sabe por que a coisa é muito séria? Sabe por que é muito sério, irmão? Vão aí um pouquinho para frente, em Hebreus mesmo, no capítulo 11, verso 36. Ele diz assim: outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Olha, irmão, esse texto precisa chocar o nosso coração, porque homens lá do passado, irmãos, eles foram aprovados diante do Senhor. Eles moveram nações, eles dependeram do Senhor. Poucos homens moveram nações, sabe? Foram aprovados diante do Senhor, mas eles não obtiveram a promessa da vinda do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor tinha nós para entrar nessa tão grande salvação. É por isso que nós precisamos observar, Senhor, irmãos, como que nós vamos escapar de uma tão grande salvação pela qual o Senhor tem trazido a nós. A oportunidade de nós vermos o Senhor é nossa, não é de eles. Viveram a vida, eles tiveram a parte que coube a eles, eles foram perfeitos diante do Senhor, eles obedeceram em tudo, eles foram aprovados pelo Senhor, mas eles não obtiveram a promessa, porque Deus tinha nós, né? Eles reinarão conosco,
Quando o Senhor retornar, quando o Senhor vir buscar a sua igreja, Tessalonicenses vai dizer que os mortos ressuscitarão primeiro. A trombeta tocará. Esses homens que estão dormindo, descansando, eles ressuscitarão primeiros. E nós, os vivos, seremos também arrebatados, teremos nossos corpos glorificados para esse encontro com o Senhor. Mas, irmãos, olha o tamanho do privilégio nosso. Eles obtiveram esse testemunho, mas o Senhor amando nós. Por que isso? Porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, para estarmos nessa geração que vamos ver a volta do Senhor. É assim que nós devemos viver. É assim que nós devemos estar nesse tempo nosso. Assim como eles, aguardando a volta do Senhor, amando a volta do Senhor, estando com o coração preparado para a volta do Senhor, né? Então, irmãos, como nós precisamos olhar para esse texto de Hebreus capítulo 2, verso 3, como nós vamos escapar dessa tão grande salvação, se nós não estivermos preparados, né? E é tão certo, irmãos, que eles foram aprovados, porque o verso 4 diz assim, aqui em Hebreus 2, dando Deus testemunho juntamente com eles, né? Então Deus estava com eles, por quê, irmãos? Porque os sinais estavam com eles, os prodígios, os vários milagres estavam com eles, confirmando que a presença do Senhor estava ali. Então, aonde há milagres é sinal que a presença do Senhor está. Aonde há maravilhas é sinal que a presença do Senhor está, né? Então, isso prova de que eles foram realmente aprovados pelo Senhor, né? E aqueles que foram negligentes, que a palavra de Deus mostra, lá naquele povo, lá no deserto, que foram negligentes, o castigo veio. Mas agora aqueles que obedeceram, o Senhor também deixou escrito para o nosso ensino, também para aqueles que foram aprovados, o Senhor deixou já reservado a coroa da vida, como 2 Timóteo vai falar, Paulo falando que ele já estava sendo posto por libação, mas a coroa da justiça já estava reservada para ele, né? Agora, para nós, hoje, que estamos aqui, sendo trabalhado pelo Senhor, sendo trabalhado pelo Espírito Santo, que ganhamos quando cremos na obra de Cristo, aí vem a grande questão: eu estou sendo alguém aprovado por Deus, ou eu estou sendo negligente naquilo que o Senhor tem requerido de mim, né? Vamos andar um pouquinho, irmãos, para nós ver algo muito especial aqui em Tiago capítulo 1, verso 21. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Os irmãos percebem, né? Como é que nós podemos viver nesse mundo, irmãos? Nós temos que despojar de toda a impureza, de todo acúmulo de maldade. Sabe por que nós podemos nos despojar disso, irmão? Porque a nossa velha natureza foi crucificada com Cristo. Porque o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Então nós podemos despojar dessas maldades, e nós devemos acolher com mansidão, né? Mansidão, a palavra que já foi implantada em nós. Essa palavra implantada em nós, ela é poderosa para salvar a nossa alma, sabe? E é o trabalho do Espírito Santo nesse tempo em que nós estamos, porque está inserido naquela grande salvação. Salvação do nosso espírito aconteceu quando nós cremos. Agora a salvação da nossa alma está acontecendo
nesse momento, desde a partir do momento em que nós cremos, até o Senhor chamar nós ou Ele voltar para nós, né, nós estamos sendo aperfeiçoados. A questão é, eu estou obedecendo a palavra que está vindo para mim? Porque o verso 22 ele fala assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sabe? Então esse texto precisa chamar a nossa atenção. Porque, irmãos, se nós não der crédito para a palavra do Senhor, a palavra que nós estamos recebendo, nós não estamos enganando Deus, nós não estamos enganando o nosso vizinho, nós não estamos enganando ninguém, nós estamos enganando a nós mesmos. Isso é muito sério, né? Nós estamos indo a passos largos para o inferno por não obedecer, por negligenciarmos a palavra do Senhor, sabe? Então isso precisa ser algo que precisa realmente trazer luz ao nosso coração, porque, e aí vem a questão, que Deus ele é sério, irmãos, e o que ele significa para mim, né? Cada um de nós precisa fazer essa pergunta: o que Deus significa para mim? Deus é tudo para mim? Né? A gente canta, né? A gente canta, Senhor Jesus é tudo para mim. Mas será que é uma realidade espiritual a nossa vida? Sabe? Então o Senhor nos deu graça para que nós possamos realmente andar segundo a vontade dEle, né? Agora eu quero ir para os irmãos nos evangelhos de Marcos, para nós poder ver algo muito interessante e para nós sondar o nosso coração também. Vai estar lá em Marcos capítulo 7, e que nós vamos poder, irmãos, analisar a nossa vida, sondar o nosso coração e ver onde nós estamos no propósito que o Senhor tem chamado nós, né? Nós estamos realmente sendo trabalhados pelo Senhor, ou nós estamos buscando os nossos próprios interesses aqui nesse mundo? Nesse capítulo 7 de Marcos eu queria olhar alguns versos, né? Primeiro ponto que nós vamos ver é do verso 5 até o verso 9, né? O que está acontecendo aqui? E o contexto desse capítulo 7 é que os discípulos do Senhor chegaram em tal lugar, entraram numa roça de arroz, Marcos capítulo 7, e então eles pegaram algumas espigas de trigo ali e estavam comendo, né? E os anciões e os fariseus viram aquilo e falaram para os teus discípulos comem sem lavar as mãos, né? Então o princípio dessa conversa iniciou-se dessa forma, e o Senhor então pega esse ponto e traz algumas realidades para aquele povo e para nós hoje, para nós sondar o nosso coração, dizendo assim no verso 5: interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciões, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhe: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E disseram-lhe ainda: rejeitosamente rejeitais o preceito de Deus,
para guardardes a vossa própria tradição. Então, esse primeiro aspecto aqui, irmãos, o Senhor Jesus chama a atenção deles, vocês guardam as tradições de vocês, e não o mandamento de Deus. E aqui há um ensinamento para nós sondarmos o nosso coração. A nossa vida está pautada no Senhor, ou na tradição de homens, tá, irmãos? Nós precisamos analisar a nossa vida, que se a nossa vida está pautada na mente de homens, nós estamos perdidos, né? E aqui ele traz essa questão, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, né? O que significa isso, irmãos? Quantas vezes, irmãos, nós podemos cantar ao Senhor, ler ao Senhor, falar muitas vezes do Senhor, e até mesmo pregar o Evangelho para aqueles que necessitam, irmãos, até mesmo isso. Mas agora, honra com os lábios, mas e o coração? O coração fala de obediência, o coração fala de dependência, porque, irmão, todos nós conhecemos a palavra de Deus que diz que o nosso coração é enganoso. Então nós não podemos confiar no nosso coração, nós temos que confiar no Senhor. Por isso que nós precisamos sondar o nosso coração diante do Senhor. Por isso que nós porque nós podemos sim cantar ao Senhor cânticos maravilhosos, da boca para fora, mas isso é uma realidade para nós. O Salmo de número 14, ele diz assim no primeiro verso, diz o insensato no seu coração, não há Deus, sabe? O insensato diz no seu coração, ele não diz com a boca, ninguém diz com a boca que não existe Deus, mas o insensato, as pessoas vivem ele fala no coração. O que é falar no coração? É viver como se Deus não existisse, é fazer os meus negócios da forma com que eu acho, é criar os meus filhos da forma com que eu acho melhor, é fazer as coisas na minha casa do jeito que eu acho melhor, e não perguntar ao Senhor, não colocar diante do Senhor: Senhor, aqui está os meus filhos, como eu devo agir? Senhor, aqui está, sabe, irmãos, muitas vezes nós vivemos a vida como que se Deus não existisse, porque nós fazemos tudo da forma com que nós achamos melhor, né? Naquilo que nós achamos bom. Lá em Hebreus vai dizendo assim também, Hebreus 10, não deixando de congregar como é costume de alguns. Tá? Então esse texto traz se nós olhar só nesse texto, já diz assim que nós devemos não deixar de congregar como é costume de alguns, mas ele segue trazendo uma realidade para nós, que temos um dever, um compromisso com o Senhor, né? E também com aqueles que não ganharam a visão ainda de como é precioso congregar, qual o significado de congregar, né? E aí o texto segue dizendo: antes façamos admoestações, tanto mais que o dia se aproxima. Então nós devemos lutar por essa comunhão, irmãos. Nós devemos trazer uma realidade, não fazer admoestações naqueles que não ganharam a visão, não é xingar, não é falar: irmão, você parece que você não... Não, irmãos, é ir aos pés do Senhor, ir lá e falar para esses amados irmãos, como é precioso nós estar juntos, como o Senhor tem falado conosco, nós juntos. Quando o Senhor reúne a sua igreja é porque Ele quer falar. Sabe, essas coisas que faz com que nós sejamos edificados e aquele que está entristecido seja fortalecido, né? É isso que vai trazer uma realidade espiritual para nós não negligenciarmos o falar do Senhor, para nós buscar a mente de homem, ou disso ou daquilo, né?
Quanto prejuízo, irmãos. Muitas vezes a gente vai pela internet afora, e quantas pessoas têm falado que você pode ser edificado como igreja sozinho. Você pode ganhar a mente do Senhor lá na sua casa. Você pode abrir a palavra e ganhar a mente do Senhor, você não precisa congregar. Sabe como o mundo hoje as pessoas têm trazido uma doutrina estranha e muitos têm aderido. Mas a palavra de Deus não diz isso, que nós somos edificados juntos, né? Lá em 1 Pedro, capítulo 2, vai falar que, verso 4, se não me engano, vai falar que nós somos pedras vivas, e nós somos edificados juntos, casa espiritual, né? Casa espiritual, nós somos edificados juntos, né? Então nós precisamos compreender que nós não podemos ir atrás de homens, mas devemos ir atrás daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, né? Voltando aqui para o texto, olhem a partir do verso 15, dizendo assim: nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendais? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugares escusos. E assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maledicências, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmias, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Amém? Você percebe, irmão, como nós precisamos sondar o nosso coração? Os irmãos percebem como nós precisamos, porque o nosso coração, irmãos, ele foi trocado. Deus tirou o coração de pedra, é o que diz lá em Ezequiel 36, né? 27. Ele tirou o nosso coração de pedra e colocou um coração de carne em nós, né? E nos deu o Espírito novo e colocou o Espírito dele dentro de nós. Para quê, irmãos? Para moldar o nosso coração. Então tudo que nós fazermos, irmão, nós não podemos fazer na confiança do nosso coração. Vou fazer esse negócio, eu estou muito tranquilo em relação a esse negócio. Temos que ter cuidado. Essa tranquilidade vem do Senhor ou ela vem da carne? Se ela vem do Senhor, é sinal que nós tivemos comunhão com o Senhor, então nós recebemos uma palavra de aval do Senhor. Agora, se ela não vem do Senhor, pode ser uma armadilha, né? Porque de dentro do coração procede, né? E nós precisamos que, se nós andamos como um crucificado, é sinal que o nosso coração está sendo moldado pelo Espírito Santo. E se nós andamos como crucificado, nós não confiemos na carne, no nosso coração. Nós confiemos no Senhor, né? Por quê? Porque nós sabemos o que há no nosso coração. Só eu e você. Eu sei o que está dentro do meu coração.
Se eu depender dele, irmãos, vai dar problema. E se você depender dele também, vai ter problema no seu coração. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso coração, ele é enganoso, né? Aí nós podíamos dizer assim, mas nós não recebemos um novo coração? Realmente o Senhor nos deu um novo coração. E nos levou à morte, tudo aquilo que estava dentro do nosso coração, né? Mas Ele não tirou de dentro de nós. A velha natureza, Ele crucificou, mas não tirou de dentro de nós. Ele deixou ali, porque como é que a nossa velha natureza vai permanecer na cruz? Depende de mim. Depende de mim, porque a obra foi feita. Agora eu quero que a minha velha natureza permaneça na cruz, então eu devo viver, eu devo negar a minha vontade. É isso que o Senhor diz: aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, dia a dia, e me siga. Sabe, é isso, é viver como um crucificado. E como é que é a vida de um crucificado? Eu não confio mais em mim, eu confio no Senhor. Tudo que eu vou fazer está aos pés do Senhor. Lembra que o Senhor Jesus disse que Deus, lá em João 4, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Sabe o que é viver no espírito, irmãos? É viver em oração 24 horas por dia. Como que nós vivemos, como que nós oramos sem cessar, como diz a palavra, né? Estou dirigindo, como que eu vou estar orando? Estar orando em espírito, porque eu vivo no espírito. Na mente nós não vamos conseguir orar e dirigir, fazer outra coisa, não vamos fazer isso, mas no espírito nós conseguimos, porque o Espírito do Senhor é quem capacita cada um de nós. Então, irmãos, esse texto ele traz essa realidade que está dentro do nosso coração. O que está dentro do nosso coração, sabe? Então, e nós precisamos ir aos pés do Senhor, sondar o nosso coração, né? Vamos um pouquinho mais, vai lá para Colossenses capítulo de número 3. Esse texto de Colossenses capítulo 3, ele é muito precioso para nós e nós já temos conhecido ele muito claramente. Se nós vivemos como um crucificado, né, nós não vivemos mais confiando na nossa carne, né? Porque ele começa mostrando assim, se você ressuscitou, você deve buscar as coisas do alto, onde Cristo está, né? Então você tem uma vida olhando para o alto. Você tem uma vida não confiando em você mesmo, porque quando nós não olhamos para nós mesmos, nós buscamos as coisas de Deus, né? Então isso traz uma realidade muito firme para nós. Se nós realmente estamos vivendo uma vida de consagração ao Senhor, o que eu quero chamar a atenção é o verso 5 desse texto de Colossenses 3, porque ele fala assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, né? Agora, por que eu posso fazer morrer a minha natureza terrena? Se o verso 1, 2 e 3 for uma realidade para mim, se esses 3 primeiros versos é uma realidade para mim, eu vivo nesta realidade, que ele diz assim, no verso 1, portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Isso é uma realidade para nós? Se isso for uma realidade para nós, irmãos, então eu tenho capacidade pelo Espírito de fazer morrer a natureza terrena que está no meu coração, porque eu fui crucificado.
E eu estou vivendo olhando para Jesus. Eu estou vivendo no Espírito, eu estou andando no Espírito. Então, eu posso sim fazer morrer essa natureza, né? E aí tem uma lista aqui que ele começa com prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejos malignos, avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas também andastes vós noutro tempo, quando vivíeis nela. Esse texto é muito interessante. Essas coisas, esse verso 7. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo. Então nós andávamos, é passado. E como é que nós estamos vivendo hoje, né? Será que nós, que só na mente vivemos isso no passado? Se nós estiver vivendo hoje, irmãos, nós estamos reprovados diante do Senhor, né? Então, nós vivíamos nela. E aí agora o verso 8 traz também essa revelação muito preciosa. Agora, porém, despojando-vos igualmente de tudo isso, né? Como que nós podemos despojar do nosso coração essas coisas que há no nosso coração, se nós ainda continuamos amando elas? Irmãos, nós só podemos despojar um morto. Você só pode despojar, você pode tirar as coisas de um morto, que você não está tirando, você não está roubando. Se você roubar de alguém vivo, né, você estará roubando, né? Agora um morto não tem mais direito de nada. Então nós podemos despojar igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, né? Então, irmãos, isso é algo muito real para nós poder sondar o nosso coração. Como eu estou? Qual é o meu viver? Eu tenho condições de despojar daquilo que está dentro do meu coração? Se eu tenho, é sinal que a realidade espiritual do verso 3 é real para mim, né? Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. É uma realidade? Aí isso vai ser real para nós. Agora, se isso não for uma realidade, irmãos, nós estamos amando, falando do Senhor da boca para fora, mas o coração está longe do Senhor. O coração está longe do Senhor. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe do teu coração. Sabe, então, há tempo, irmãos, de arrependimento diante do Senhor. O tempo de arrependimento é hoje, né? Por isso que o verso 12 desse mesmo capítulo vai dizer assim: revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos. Preste atenção. Eleito de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, atributo de Deus, atributo do Espírito, de bondade, atributo do Espírito, de humildade, atributo de Cristo, de mansidão, atributo de Cristo, e de longanimidade, atributo de Cristo. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoa, assim perdoai vós também. Somente a vida de Cristo pode fazer com que esse verso 13 seja real, né? Se realmente Cristo é a minha vida, se realmente eu vivo na dependência do Senhor, então eu vou perdoar, eu vou pedir perdão.
a vida de Cristo vai ser manifestada em minha vida, sabe? Como nós precisamos, irmãos, de ter esse viver aos pés do Senhor, sabe? Esse tempo que nós estamos aqui, não vamos perder tempo, irmãos, porque muitas vezes nós estamos tão envolvidos com as coisas desse mundo que nós estamos deixando as oportunidades de viver uma vida aos pés do Senhor passar, né? Isso vai ser muito prejudicial a cada um de nós, né? Porque o Senhor tem estendido a sua mão, a sua graça, a sua misericórdia para cada um de nós, para que realmente a vida dele se manifeste em cada um de nós. Irmãos, como nós precisamos olhar para a palavra do Senhor e pedir para Ele sondar o nosso coração, né? E para que nós possamos caminhar para o final agora, irmãos, lá nos Salmos, Salmo de número 27. Ele começa mostrando assim no verso 1: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Então são perguntas que o salmista faz aqui, e fazendo para cada um de nós a respeito das dificuldades. Então ele, nesse primeiro verso, ele traz uma realidade: o Senhor é a minha luz. Ele não fala que o Senhor será, o Senhor é a minha luz, né? Então, e Ele é a minha salvação, né? Então, no verso 2, ele fala das dificuldades que nós vamos enfrentar. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Sabe? Então, se o Senhor é a nossa luz, Ele é a nossa salvação, então nós não vamos temer as tribulações que nós vamos enfrentar. Por quê? Porque a vida que nós temos não é mais nossa. E nessa questão de nós buscarmos as coisas do alto, as coisas do Senhor, o verso 4 vai trazer com muita clareza isso, dizendo assim: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, né? Então muitas vezes, quantas vezes nós temos pedido alguma coisa para o Senhor e cruzado os braços e achando que o Senhor vai trazer ali a solução na nossa frente? Não, irmãos, nós vamos pedir, mas nós vamos buscar, sabe? Buscar o quê, irmãos? Nós não vamos, muitas vezes a gente quer buscar as respostas, não, buscar o Senhor, porque a resposta vem através dEle, né? E essa coisa que o salmista pede, ele não pede coisa, ele já no verso 1, ele já deu a clareza pela qual ele ama o Senhor é a luz dele, o Senhor é a salvação dele. Então quando vem a tribulação, ele está confiante no Senhor. Agora ele está confiante no Senhor por quê? O verso 4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, né? Então ele vê que as dificuldades virão, mas ele pede uma coisa só: eu só quero o Senhor. As dificuldades que estão vindo aí, o Senhor Ele vai fazer com que eu passe. Ele não vai me livrar. Ele não vai me livrar das dificuldades, das tribulações, mas eu quero ver o Senhor dentro da tribulação. Eu quero ver o Senhor adorando, eu quero adorar o Senhor dentro das dificuldades, né? Agora ele pede para morar na casa do Senhor todos os dias da vida dele,
para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então essa é uma realidade tão preciosa para cada um de nós. Será que nas dificuldades nós temos esse sentimento? Ou nós queremos nos livrar das dificuldades que temos, que o Senhor tem trazido para nós, né? Muitas vezes nós temos atribuído ao diabo as coisas que têm acontecido conosco. Muitas vezes não, irmãos. É porque o Senhor quer ter comunhão conosco. Então Ele permite o diabo trazer algumas dificuldades na nossa vida, ou então nós mesmo que forjamos essas dificuldades pela nossa desobediência. Mas sim, irmão, nós precisamos aprender a louvar o Senhor, a glorificar a Ele, buscar a Ele, a contemplar Ele dentro das dificuldades, né? E para nós encerrar, meus irmãos, esse verso 8, ele chama muito a minha atenção, porque ele diz assim: ao meu coração me ocorre, né? Ao meu coração me ocorre. Então, quer dizer, não fui eu mas ao meu coração me ocorre. Então, quer dizer, o que o Senhor provocou em mim? Ao meu coração me ocorre. E aí, quando vem essa questão no meu coração, a resposta dele diz assim: buscai, pois, o Senhor, a sua presença. Então, ao meu coração me ocorre para que eu busque a presença do Senhor. E quem que provocou essa questão no coração do salmista e no nosso coração? É o Espírito Santo, dizendo assim, busque a presença do Senhor. Busque a minha presença. Ame a minha presença, né? Então, aí ele diz: buscarei, pois, o Senhor, ó Senhor, a tua presença, né? E aí ele diz assim no verso 9: não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. E assim continua, trazendo uma realidade espiritual para cada um de nós, irmãos, que realmente esse tempo, haja um tempo de discernimento no tempo em que nós vivemos, né? Lembre-se que aqueles irmãos do passado, eles não obtiveram a volta do Senhor, a promessa concretizada por causa de mim e de você, né? O tempo, então eles devem estar lá torcendo para nós. Eles devem estar torcendo por nós. Eles devem estar lá angustiados, dizendo se voltem para o Senhor. Porque se vocês se voltar para o Senhor, vocês vão apressar a vinda do Senhor, né? Porque nós podemos sim apressar a vinda do Senhor. Quando nós estiver pronto, quando nós estiver clamando, quando a igreja estiver clamando pela volta do Senhor. Mas muitas vezes nós estamos vivendo aqui ainda com muitos projetos da nossa vida. E isso é uma tragédia para a nossa vida cristã, né? Porque o nosso coração muitas vezes está muito apegado às coisas desse mundo, e nós precisamos nos desarraigar desse mundo perverso para buscar a mente do Senhor. Então, irmãos, vamos orar ao Senhor, pedir a graça, a misericórdia do Senhor. E não te esqueça, irmãos, na tua oração particular em casa, busque a mente, a graça do Senhor, para que Ele realmente se faça presente na sua vida. Porque se Ele se fizer presente na sua vida, é sinal que você está andando no Espírito, para a glória dEle. Amém? Ó Senhor, Senhor de graça, Senhor de misericórdia, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, com o nosso coração derramado nesse momento, Senhor.
Nós só temos uma coisa a pedir ao Senhor. Sonda o nosso coração, Senhor. Sonda, Senhor, por misericórdia. Vê se há algum caminho mau em nós, Senhor. Guia-nos pelos caminhos eternos. Ó Senhor, ajuda a Tua igreja. Senhor, como nós precisamos do toque do Teu Espírito em cada um de nós. Senhor, nós não queremos sair daqui do jeito que nós entramos, Senhor. Mas nós queremos sair daqui pensativo na nossa vida, mas não pensativo do nosso, porque amanhã é uma segunda-feira, do que nós temos conta para pagar. Senhor, nós queremos sair daqui pensativo naquilo que o Senhor falou ao nosso coração nessa noite. Senhor, como nós precisamos que o Espírito Santo traga uma realidade para nós. Senhor, essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração nessa noite, Senhor, nós agarramos ela é nossa, Senhor. Ela é para nos tratar com o nosso coração, Senhor. Essa palavra é para trazer luz ao nosso coração, Senhor. Não permita que o inimigo venha roubar a palavra que o Senhor semeou no nosso coração. Ó Senhor, ela é nossa. Não deixe nós dormirmos tranquilo essa noite, Senhor. Acorda nós de madrugada, Senhor. Não deixe nós dormir. Fala conosco a ponto de nós nos dobrarmos ao Senhor, a ponto de nós irmos aos seus pés, clamando pela visitação do Teu Espírito em nós. Senhor, nós temos que considerar a nossa vida, Senhor, diante do Senhor, se realmente nós estamos vivendo no Espírito, porque a vida que o Senhor nos deu é uma vida de santidade diante do Senhor. Não é mais olhando para os nossos prazeres, não é mais olhando para as nossas coisas aqui desse mundo, porque nós somos do Senhor. Nós somos a Tua igreja, Senhor. Nós fomos comprados com Teu precioso sangue, Jesus. Por isso tenha misericórdia de cada um de nós. Sonda o nosso coração. Se nós estamos vivendo fora do Teu propósito, Senhor, nós nos arrependemos nesse momento, Senhor. Mas nós não queremos que o nosso coração tenha remorso, não, Senhor. Nós queremos arrependimento, porque remorso não é mudança de coração. O perdão sim, o arrependimento sim, Senhor. O arrependimento é mudança, e nós queremos mudar a nossa vida, Senhor. Nós não queremos mais andar do jeito que nós temos andado, priorizando as coisas desse mundo, Senhor, priorizando os nossos negócios, Senhor, priorizando os afazeres nossos, Senhor, deixando de estar junto com os irmãos por causa do nosso lazer, por causa do nosso passeio. Ó Senhor, sonda o nosso coração. O Senhor conhece as nossas limitações, Senhor. Convença nós, Senhor, convença nós de não buscarmos as coisas desse mundo para buscarmos as Tuas coisas, Senhor. Convença nós, Senhor, de tomarmos a cruz para estar diante do Senhor, negando a nós mesmos, negando os nossos desejos, negando aqueles prazeres que tem vindo ao nosso coração, Senhor. Ó Senhor, vença a nossa mente, vença o nosso coração. Senhor, não deixa o inimigo lançar as suas setas na nossa mente, Senhor. Fortalece a nossa mente com a Tua palavra. Fortalece, Senhor, que nós possamos sondar o nosso coração, porque a Tua palavra tem dito para nós como nós escaparemos se negligenciarmos uma tão grande salvação. Ó Senhor, ajuda-nos, Senhor. Ajuda a Tua igreja, Senhor. Ajuda a Tua igreja, Senhor. Ajuda cada um de nós. É o que nós pedimos, Senhor, e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, Senhor.